Quando Jesus saiu do horto no caminho entre Getsêmani e o Horto das Oliveiras, apareceu na entrada desse caminho, à distância de 20 passos, Judas com os soldados que ainda estavam discutindo. Pois Judas queria, separado dos soldados, aproximar-se de Jesus como amigo. Eles deviam depois entrar como por acaso, aparentemente sem ele saber. Mas os soldados seguraram-no, dizendo: assim não, camarada, não nos fugirás antes de termos preso o Galileu. Avisando depois os 8 apóstolos, que ao ouvir o barulho se aproximaram, chamaram os 4 soldados para reforçar-se. Judas, porém, não consentiu que esses o acompanhassem e discutiu veementemente com eles. Quando Jesus e os 3 apóstolos viram a luz da lanterna, esse tropel ruidoso com as armas nas mãos, Pedro quis atacá-los à força e disse: Senhor, os 8 de Getsêmani estão também lá adiante. Vamos atacar esses soldados. Jesus, porém, mandou-o ficar quieto e retirou-se alguns passos para além do caminho, onde havia um lugar coberto de relva. Judas, vendo o seu plano transtornado, enraiveceu-se. 4 dos discípulos saíram do horto Getsêmani, perguntando o que havia acontecido. Judas começou a conversar, querendo sair do embaraço por meio de mentiras, mas os soldados não o deixaram afastar-se. Aqueles 4 eram Tiago, o menor, Filipe, Tomé e Natanael. Este e um dos filhos do velho Simeão e alguns outros tinham vindo para junto dos 8 apóstolos, em Getsêmani, uns enviados pelos amigos de Jesus, para ter notícias dele, outros impelidos pela inquietação e curiosidade. Além desses 4, andavam também os outros discípulos pelas vizinhanças, espiando de longe e sempre prontos a fugir. Jesus, porém, aproximou-se a alguns passos da tropa e disse em voz alta e clara: A quem estáis procurando? Os chefes dos soldados responderam: Jesus de Nazaré. E Jesus disse: Sou eu. Apenas tinha dito estas palavras, caíram os soldados uns sobre os outros, como que atacados de convulsões. Judas, que estava perto, ficou ainda mais desconcertado no seu plano. Pareceu querer aproximar-se de Jesus, mas o Senhor levantou a mão, dizendo: Amigo, para que viestes? Judas disse, cheio de confusão, alguma coisa sobre negócio realizado. Jesus, porém, disse-lhe mais ou menos as seguintes palavras: melhor não te fora ter nascido. Mas não me lembro mais das palavras exatas. No entretanto, tinham-se levantado os soldados e aproximaram-se de Jesus e dos seus, esperando o sinal do traidor, que beijasse a Jesus. Pedro, porém, e os outros discípulos cercaram Judas com ameaças, chamando-o de ladrão e traidor. O infeliz quis livrar-se deles por meio de mentiras, mas não conseguiu justificar-se, pois os soldados defenderam-no contra os discípulos, dando assim testemunho contra ele. Jesus, porém, disse mais uma vez: A quem procurais? Virando-se para ele, responderam de novo: Jesus de Nazaré. Então disse: Sou eu. Já vos tenho dito que sou eu. Se, pois, procurais a mim, deixai aqueles. A palavra sou eu, caíram os soldados de novo com convulsões e contorções, como as têm os epiléticos, e Judas foi de novo cercado pelos apóstolos, que estavam extremamente furiosos contra ele. Jesus disse aos soldados: Levantai-vos. Levantaram-se assustados, e como os apóstolos ainda discutissem com Judas e também se dirigissem contra os soldados, estes atacaram os apóstolos, livrando-lhe Judas das mãos e impelindo-o com ameaças a dar o sinal combinado, pois tinham ordem de prender só aquele a quem beijassem. Judas aproximou-se então de Jesus, abraçou e beijou-o, dizendo: Deus te salve, mestre. E Jesus disse: Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem?
Então os soldados cercaram Jesus e os soldados, avançando, puseram mãos em Nosso Senhor. Judas quis fugir, mas os apóstolos detiveram-no e atacaram os soldados, gritando: Mestre, feriremos com a espada? Pedro, porém, mais excitado e zeloso, puxou da espada e golpeou Malco, criado do sumo sacerdote, que o quis repelir, e cortou-lhe um pedaço da orelha, de modo que Malco caiu por terra, aumentando deste modo ainda a confusão. Meditação da Paixão. Ana Catarina Emerick, seminarista José Paulo.